Continuando, o outro vídeo que eu estava falando, para quem você está vendo o vídeo agora, meu nome é Luiz, esse é o canal Teologia do Reino, canal Luiz Martins Teologia do Reino, e nesse vídeo estou falando a respeito sobre uma série que é Carta do Irmão Luiz à Igreja Brasileira, e tratando de alguns problemas que estão acontecendo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, comente, dê um like, aperte o sino das notificações, seja bem-vindo a esse canal. Esse é uma continuação de um vídeo anterior, então assiste outro vídeo para você começar a entender a introdução do assunto. Estava falando no vídeo anterior sobre a questão do tabernáculo, como era o culto a Deus, de uma forma, lógico, resumida. O vídeo anterior eu comecei falando de Acais, um rei de Judá, que trocou o altar, a forma do culto. E aí eu vou entrar no assunto para este vídeo. Ele trocou o altar, ele pegou o altar que era antes, o altar que era de uma forma, ele pegou um altar diferente para cultuar ao Senhor. Viu um altar lá numa outra cidade, em Damasco, na Síria, e resolveu fazer um altar, o que ele achou bonito, e trocou o altar. E aí, o que isso tem a ver com ensinar, com o assunto que eu estou abordando da Carta à Igreja Brasileira, nesse assunto dos problemas da igreja nesse cenário político, essa coisa toda? Vamos tentar trazer uma reflexão para o culto da igreja hoje. O rei Acais trocou o culto. A forma que era de culto ele fez diferente. E eu quero fazer um exemplo, uma exemplificação de um fato para me começar a abordar esse assunto. Não sei se você ficou sabendo, mas em vídeos, em grupos, que lá na Palácio do Planalto, o atual presidente, com grupos de outras religiões de matriz africana, fizeram lá um culto lá, as divindades lá que eles acreditam. Aqui eu não vou criticar o culto, porque cada um tem a sua religião, e se eu quero que a minha fé, minha religião seja respeitada, então respeito. Isso não me impede de fazer da minha opinião, se eu creio, se eu não creio, não acredito ou não. Eu tenho a minha fé, eu acredito que só existe um único Deus, Criador dos céus e da terra. Eu acredito em Cristo como Senhor e Salvador, Espírito Santo. Esse é o único Deus, o único Senhor, o único Rei. Não existe outra salvação que não seja em Cristo Jesus. Então só existe Deus. Qualquer outro que se diz que é Deus, não é Deus. É criatura de Deus, foi criado por Deus. Foi um anjo que foi criado. Só existe um único Deus eterno. Sempre existiu desde o início. O único Deus que eu adoro, que eu cultuo, que eu celebro, que é Cristo Jesus. Então vamos aqui ao assunto. Então, estava tendo um culto lá, essas outras divindades de uma outra cultura. E cada um tem a sua fé. Estou aqui para criticar a fé de ninguém. Só que pessoas cristãs ficaram chocadas, se escandalizaram com isso. E foi aquela coisa de divulgar, lá, você cristão que apoiou o candidato lá, do Lurinha, esquerda. Então, olha lá, quem está fazendo lá. E as pessoas ficaram escandalizadas. Teve cristãos que apoiaram, sim, apoiaram ele. E todo mundo sabe que a religião, se não me engano, que apoia muito esse movimento são as culturas também. A cultura negra, toda essa questão aí tem que ser respeitada, a cultura, a religião das pessoas. Aí as pessoas ficaram meio chocadas com isso. Eu entendo que eu sou cristão, sou salvo em Cristo Jesus, tenho o meu lugar de culto. Cada um tem o direito de ter a sua religião, a sua fé. Não me escandalizo. Não votei nele, não votei no Lula, não votei no Bolsonaro, anulei nem fui votar, justifiquei. Então, o culto, eu tenho que analisar o culto que eu pratico. E oro, não concordo, prego a palavra, evangelizo as pessoas que são essa religião, explicando a verdade, explicando a palavra. Mas eu respeito a crença, tem que ser respeitada. Eu não vou ficar chocado, perdendo tempo, ou ficando chocado, escandalizado com aquilo. Eu fico escandalizado
E aí aqui eu começo já a tratar desse assunto. O que, que o texto de Acais com essa situação? Eu fico chocado quando a igreja faz igual Acais, trocando o altar, trocando a liturgia, trocando as práticas que a palavra está nos recomendando, ó. Eu fico chocado com isso. Quando a Bíblia é trocada. Quando o culto é feito de forma diferente. E aí eu vou começar. Pega uma sua água. Ó, eu tô aqui com a minha garrafa de água. Ó. Beba água, muito bom. Preparado. Então, vamos lá. Eu fico preocupado com isso. A igreja fazendo cultos totalmente diferentes. E criticando o que a religião do Lula, da esposa do Lula faz. Cara, ora por ele. Tu ora pelo seu presidente? Ora, orou quando era o Jair, agora você tem orado? Tem que orar. Ore pelo seu presidente. Eu não tenho político de estimação, então eu orei pelo presidente anterior, Jair Bolsonaro, oro pelo Lula e por qualquer presidente que subir no poder. Vou orar. Infelizmente o pessoal da esquerda não orou pelo Bolsonaro, agora quer orar pelo Lula. E o pessoal que era orar pelo Jair Bolsonaro não ora pelo Lula. Temos que orar pelos nossos políticos, tá bom? Vamos lá. Não concordo com nenhum deles, vou fazer crítica quando cometerem erros e equívocos, mas a função da igreja é orar para que a gente venha ter paz e a gente possa ter a nossa liberdade de pregar o evangelho e a gente fazer a nossa função aqui no reino. Tá bom? Então, mas a igreja faz cultos diferenciados. Adotamos misticismo para a igreja, sal grosso, vassourinha ungida, trazemos tudo isso de outras religiões para dentro da nossa igreja. A gente pega, beber água, a gente pega água ungida, aí bota água, um copinho com água, lembra? Agora a televisão é fininha, não tem mais essa questão, mas bota em cima, bota em cima da televisão, aquela água ungida. Sabe quem ensinou uma das pessoas que inventou isso aí, água ungida? Sabe quem foi? Osiris Uru, da LBV. Ele que colocou isso aqui. Legião da Boa Vontade. É ligado mais a práticas espíritas. Sabe qual uma das funções daquilo? É colocar o copo com água, aquilo nas religiões mais... As pessoas mais espíritas fazem isso. Não sei se é ligado ao espiritismo. Se não for, perdão. Mas coloca aqui para atrair a energia negativa para aquele copo. Então você coloca aquele copo, atrai a energia negativa para o copo. Eles acreditam que cria umas bolinhas na água. Então é a energia negativa que foi captada. Sabe o que se faz com aquele copo depois? Pega o copo e joga a água fora, em água corrente. Joga ela fora. E a igreja trouxe por um tempo, movimento neopentecostal, bota água com água. Aí fica com a água lá, ora, unge, sei o que, depois bebe, leva para casa. Tá? É para atrair energia negativa. Mas, pessoal, é água. Entendeu? Então, beba a sua água, tá bom? Mas não cria esse misticismo, vai levar sal grosso para dentro da igreja. Isso é por práticas de outras religiões. Não é bíblica, não. Cada um com a sua religião. A igreja traz kippah, talit, para dentro da igreja. Arca, isso é de outras religiões. Vivendo no cristianismo. Cada um no seu quadrado. Igreja é igreja, judaísmo é judaísmo, islamismo é islamismo, espiritismo é espiritismo, budismo é budismo, catolicismo é catolicismo, cultos de matriz africana, tá? Então, cultos de matriz africana, nada de macumba, cultos de umbanda, candomblé, quimbanda, cultos de religiões de matriz africana, tá? Vamos aprender também a respeitar também, vamos acabar um pouco com esse preconceito, que macumba não. Eles são pessoas, são espíritas de religiões de matriz africana. É nome longo, é nome longo ficar falando, mas fala. Vamos criar mais empatia, se colocar no lugar do outro. Era chato como crente, aquele lá que mandou Bíblia, isso aqui. Então a gente vamos tratar com respeito, com amor as outras pessoas de outras religiões. Vamos tentar fazer a nossa parte como cristão, amar o nosso próximo como a nós mesmos. E a igreja traz esses elementos. A igreja traz, o que a igreja traz? O culto, além de hipnose,
paninho, aí bota já vi botar um paninho assim, aí fala assim, Manassés, pergunta pra pessoa assim, qual é o seu problema? Eu sou viciado em drogas. Aí bota um pano, aí faz uma oração, Manassés, Manassés, aí tira. E você usa drogas? Não. Aí a pessoa fala que nunca usou, nem sabe que usa drogas. Que isso? Que hipnose é essa? É, dentro da igreja. Eu creio no poder do Evangelho, o poder de Cristo Jesus, no nome dele, que cura e liberta. Eu sou liberto e eu sei tudo que eu fiz. Todos meus vícios, tudo que práticas erradas que eu fiz, eu sei tudo exatamente que eu fiz, porque eu fui salvo e liberto em Cristo Jesus. Mas traz isso para a igreja. E mais ou menos tá esse cenário da igreja. Essas práticas todas esquisitas. Esses misticismo, esses esoterismo, tudo isso dentro da igreja. A igreja tem a sua prática de culto, de liturgia. E é pouco. Ó, quebra de maldição hereditária, várias outras coisas erradas. Que vai ficar pro próximo vídeo, porque esse aqui vai ficar um pouco longo. Próximo vídeo a gente continua.